alegria, ó Senhor, estarmos na presença dEle, alegria da salvação do Senhor Jesus, alegria por saber que o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, está vivo, está sentado no seu trono, aleluia, que Ele tem os seus ouvidos inclinados para nós, Ele tem as suas mãos estendidas para nós, como um Deus vivo que Ele é, um Deus santo, que sonda os nossos corações, que sonda o interior de cada um de nós, que vê o caminho errado que estamos e nos mostra o caminho certo. Jesus, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Jesus? Oh Pai querido, é para Ti que nós queremos ir, é para Ti que nós queremos correr, é diante de Ti que nós queremos nos prostrar, Senhor Jesus, é somente a Ti que nós queremos adorar, Senhor. Pai querido e santo, como eu já orei aqui com a Célia, Senhor, que as pessoas que forem assistir este culto, Senhor, hoje ou em qualquer dia, Senhor amado, que entre dentro dos lares a salvação do Senhor Jesus em primeiro lugar, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, porque nós cremos, Senhor, que a salvação entrando dentro dos lares, dentro dos corações, Pai, todas as demais coisas do Senhor vai acrescentando, Senhor Jesus. A cura, Senhor, a libertação, Senhor, a alegria, a paz, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, uma porta de emprego, Senhor Deus. Oh, Pai querido, todas as coisas o Senhor acrescenta, Deus. Nós te adoramos por isso, Jesus. Não apenas por isso, Senhor. Não adoramos, Senhor, por aquilo que o Senhor pode fazer, mas adoramos por quem o Senhor é. E o Senhor é Deus. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Receba, Pai querido, a nossa adoração a Ti nesta manhã. Que seja realmente com alegria, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã. Que possamos servir ao Senhor com alegria, Jesus. E deixar aqui, diante do Teu altar, aos Teus pés, todas as preocupações, tudo, Senhor amado, tudo, Senhor, todos os nossos pedidos, Jesus. Colocar diante de Ti, diante do Teu altar. E que nesse momento, Senhor, nosso coração seja para Te adorar, para Te servir com alegria. No nome de Jesus. Amém. Graças damos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é a única razão de toda a nossa adoração. Aleluia. Santo és Tu, Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor Deus. Com alegria, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Só por ao Senhor.
nossos corações para ti, Senhor Deus. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Jesus. Ei, todo tempo te louvarei. Todo tempo, Senhor. Ei, todo tempo te adorarei. Com alegria, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Aleluia, meu Deus. Vamos estar na tua casa, Senhor, e vamos adorar o teu santo nome. Aleluia. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, Senhor Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome para todo o sempre, Senhor. Oh, bom é louvar o teu nome, bom é cantar louvores na tua presença. Bom, Senhor, é sentir que o Senhor está aqui. Bom é sentir a tua presença. Bom, Senhor Deus, é saber que o Senhor som do nosso interior, que o Senhor som do nosso coração, que o Senhor som da nossa mente. Obrigada por isso, Senhor Jesus. Sonda-me, Senhor. Só o Senhor me conhece. Aleluia. Aleluia a ti, Senhor Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
Ti eu quero
Obrigada por tua presença nesta manhã, aqui neste lugar, Jesus. Obrigada por tua presença nos nossos corações, Senhor Deus. Obrigada. Tu és fiel, Senhor Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes apreciar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Sim, Senhor. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Obrigada, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigada, Jesus. Aleluia. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Nos alegramos em ti, Senhor. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia! Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel.
O teu nome, ó Deus querido, porque só o Senhor é digno de receber a glória, a honra e o louvor, Deus querido. Declaramos, ó Deus, que não temos outro Deus diante de nós, ó Deus querido. Tu és o único Pai na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, que o nosso louvor tenha chegado até o teu alto e sublime trono, ó Pai querido, onde tu estás assentado, ó Pai amado. E que, ó Deus, possamos ter alegrado o teu coração, Pai querido, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por iniciarmos mais uma semana aqui em tua presença, Deus. Sabendo, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai amado. Te agradecemos, ó Deus, por todos os teus feitos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai Todo-Poderoso, porque o Senhor é um Deus verdadeiramente, o Senhor é um Deus fiel, ó Pai querido. Fiel na sua palavra, fiel, Pai Todo-Poderoso, em todas as suas ações, ó Pai querido. A tua palavra diz que mesmo, ó Deus, na nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Todo-Poderoso, que teu Santo Espírito, ó Pai, que aqui está, Pai querido. Ó Deus, se mova neste lugar, Senhor, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Enche este lugar com a tua presença, Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, Pai Todo-Poderoso. Porque se o Senhor, Deus, não estivesse aqui, Pai querido, nós também não estaríamos aqui, Pai Todo-Poderoso. Porque não haveria razão de estarmos aqui neste lugar, ó Pai querido. Mas como sabemos e temos a certeza de que o Senhor está presente, ó Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais um dia, Deus querido, louvar o teu nome, ouvir a tua voz, a tua palavra, Deus Todo-Poderoso, e declarar, ó Deus, ao Senhor, Deus querido,
bem alto, Pai querido, para que todo o principado e potestade saiba que nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Que Ele é o nosso Senhor, ó Pai querido, a nossa vida está oculta em Deus, ó Pai Todo-Poderoso. Te agradecemos, ó Pai, e que, ó Deus, aonde chegar a nossa voz, ó Deus, que não seja ouvida como a minha voz, mas a voz do Senhor, ó Pai querido. Ó Deus, que vidas sejam alcançadas, ó Pai, que lares sejam tocados, em lares pessoas sejam tocadas, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, possa fazer uma grande obra, Pai Todo-Poderoso. Quando nós, ó Deus, nós somos um instrumento em tuas mãos, ó Deus querido. Usa-nos, ó Deus, como louvamos este cântico, ó Pai querido. Usa-nos, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, segundo a tua querer, segundo a tua vontade, Deus Todo-Poderoso. O nosso bem maior, o nosso desejo, Pai querido, nós sermos usados pelo Senhor, ó Pai querido, para que vidas sejam alcançadas e transformadas, ó Pai. E para que o inferno seja saqueado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, toda ação contrária, Pai querido, toda intenção infernal do inferno, Pai querido, toda obra de demônio seja desfeita em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Aqui neste lugar, ó Pai, em toda a terra, Pai querido, o Senhor virá falar do Senhor, ó Pai querido. Ó Deus, a tua palavra diz que todo joelho vai se dobrar, ó Deus querido, reconhecer que só o Senhor é Deus, que não tem outro, nunca houve, nunca haverá um Deus igual ou semelhante ao Senhor, ó Deus querido. Um Deus que trabalha para aqueles que em ti confia, Pai querido. Um Deus que é bom todo o tempo, um Deus cuja misericórdia é tudo para sempre, Pai querido. E esta é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus querido, e nos apresentamos diante de Ti, Pai, como sacrifício vivo, santo e que seja agradável ao Senhor, ó Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos, já te agradecendo, Pai amado, hoje para todos sempre, Senhor. Amém. E graças ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome dele para todos sempre. Vamos adorar o Deus também, honrar a Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Está lá em Provérbios 3:9, ele diz, Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que assim seja na nossa vida, que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te entronizamos, ó Deus querido. E queremos também nesse momento, ó Deus Todo-Poderoso, agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito e nos tem dado, Pai. Nós louvamos aqui, ó Pai querido, que tudo é teu, Pai. Ó Deus, o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata, o Senhor tudo criou todas as coisas, ó Pai querido. Nós não estamos dando nada ao Senhor, ó Pai, nós estamos devolvendo aquilo que o Senhor nos pediu para devolver, ó Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai, continue nos abençoando, ó Pai querido. Continue, ó Deus Todo-Poderoso, prosperando os teus filhos, ó Pai, abençoando, ó Pai, os negócios, o trabalho, ó Pai Todo-Poderoso, em tudo, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido. Como diz lá em 2 Coríntios, ó Pai querido, ó Deus, que haja abundância, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai querido. Vivemos, ó Deus, tempos difíceis, ó Pai Todo-Poderoso, mas o reino dos céus não há dificuldade, ó Pai querido, o reino dos céus, o reino do Senhor, ó Pai querido, é próspero, ó Pai querido. Ó Deus, e o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nos supre, ó Pai querido, Deus de provisão, ó Pai querido e amado. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Receba, Senhor, Deus querido, a nossa oferta, nosso dízimo, ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que a tua palavra, Pai querido, se cumpra na nossa vida, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, te agradecemos e te bendizemos hoje e sempre. Amém. E graças ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. A ceia foi semana passada. Nós ceamos, estivemos à mesa com o nosso Senhor Jesus, celebrando o nome do Senhor, os seus feitos, tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E não é pouco, é muito, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, temos motivo para estarmos alegres. Não deixa a tristeza entrar no coração, não. É que o nosso coração transborde de alegria para com o Senhor. Porque ainda que passamos por dificuldades, por momentos difíceis na nossa vida, contudo, o Senhor nunca nos deixa e Ele sempre está conosco. Então, nós temos motivo para estarmos felizes por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém, queridos? Não deixe de testemunhar daquilo que Cristo tem feito por você. Não deixe de falar onde você está, ou com você, onde nós vamos, porque Atos diz que nós somos chamados para sermos testemunhas da ação de Jesus Cristo na nossa vida, em todos os lugares, trazendo as pessoas até a presença de Deus. E o nosso testemunho fala muito mais do que talvez as nossas palavras em algumas situações. Então não podemos deixar de transmitir a palavra de Deus, a mensagem do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo diz que aquilo que nós temos visto e ouvido, nós devemos passar para pessoas idôneas, porque elas vão passar para frente, vão falar exatamente aquilo que é a verdade, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, meus queridos, no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12. Versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta manhã. Que o Senhor possa falar diretamente ao nosso coração, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais, ó Pai querido. Ó Deus, que o nosso coração esteja preparado para receber aquilo que o Senhor tem para plantar em nossa vida hoje, Pai querido. E que a Tua palavra, Deus Todo-Poderoso, nos possa dar frutos e frutos que permaneçam, Pai querido, para a glória do Teu nome, ó Deus. Assim nós oramos e te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. O apóstolo Paulo, comumente aceito, escreveu a carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Ele faz aqui uma comparação da nossa caminhada cristã com uma corrida de resistência. E
Quando eu olho para esse texto, eu lembro daquela Olimpíada em que aquele corredor estava correndo e chegou alguém e tenta tirar ele da corrida e ele se desembaraça daquele homem que está tentando fazer com que ele pare ou desista naquele momento, mas ele se desembaraça e ele continua correndo. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa caminhada cristã, dessa forma. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, primeira coisa, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. De que tipo de testemunhas? Aqui exatamente ele está mostrando, porque no capítulo 11 de Hebreus, ele fala de homens e mulheres que passaram por todo tipo de perseguição, todo tipo de necessidade, tudo que nós podemos também passar, mas eles suportaram todas essas coisas e a Bíblia chama eles de heróis da fé. Então ele está dizendo que esses heróis da fé eram testemunhas daquilo que os cristãos estavam passando. Então nós hoje não é diferente, nós temos pessoas que estão olhando para a nossa vida. A Bíblia até fala que nós somos uma carta aberta, todos olham para nós, porque quando eu declaro que eu sou filho de Deus, quando eu declaro que eu sou crente, quando eu declaro que eu sirvo ao Senhor Jesus, as pessoas querem realmente saber se verdadeiramente eu sirvo, se eu sou da forma como a Bíblia diz que eu sou, e fazem esse tipo de comparação. Então o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele faz, esse texto ele exorta o crente a se livrar do pecado, resistir ao pecado. Ele exorta o crente a perseverar mesmo diante das dificuldades, a manter o foco, todo ele absoluto em Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior de fé. Ele é o exemplo máximo de fé. Não é o fulano de tal. Se nós olharmos para as pessoas, nós vamos ver que há pessoas que, apesar de todas as coisas que acontecem na vida, elas estão um exemplo para outros. Mas o nosso exemplo máximo de fé é Jesus. Nós não temos outro, ele é Jesus. Ele é o autor da nossa salvação. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos diz aqui, ele diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé, aqueles que são listados como heróis da fé. Eles provaram que é possível viver essa vida cristã, é possível viver em obediência a Deus, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eles declaram para mim, para você, para nós, para que nós possamos, uma comparação com a nossa vida, é que ele, apesar de todas as coisas, eles provaram que é possível obedecer a Deus, mesmo diante de todas as circunstâncias que nos rodeiam, mesmo diante de tudo. E ele diz que, para isso, nós precisamos fazer o quê? Desembaraçar a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que ser desembaraçada. Nada pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Nada pode nos tirar da presença de Deus. Ele fala assim, olha, desembaraçando-nos de todo o peso. Esse peso aqui não é, eu até marquei aqui, esse peso aqui não é de pesado, algo pesado sobre a nossa vida, mas sim algo que nos embaraça e nos tira da presença de Deus. Nos tira da presença de Deus. Então ele diz que, assim como o atleta, como esse exemplo que eu dei daquele atleta, ele estava preparado para uma corrida. Ele se preparou, ele se preparou física, mentalmente para correr, para vencer. Mas tem algo que quer nos atrapalhar. Tem algo que quer nos tirar da presença de Deus. Tem algo que quer fazer com que eu não sirva a Deus, eu não obedeça a Deus. E essa situação, aqui ele está dizendo que esse pecado que nos embaraça, que nós devemos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Mas o que é desembaraçar? É tirar
abandonar hábitos do passado, distrações e o pecado em si, para que nós possamos continuar a nossa caminhada com Deus. Então, ele diz, olha, do pecado que tenazmente nos assedia. O que é tenazmente nos assedia? Tenazmente significa que o pecado nos cerca de forma persistente. Nós não estamos livres do pecado no segundo. E ele tenta nos prender e impedir nosso progresso espiritual. Isso que significa o tenazmente aqui. E nos assediar de que forma? Ele nos cerca, ele nos ataca continuamente e ele coloca sempre obstáculos na nossa vida. Mas eu estou com esse problema, não vou na igreja hoje, ou não vou servir, ou vai acontecer. Então ele faz tudo isso aqui. Então isso que ele está dizendo aqui, olha, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, mas ele diz, olha, você tem que correr como o corredor corre. É uma corrida espiritual. Nós estamos numa corrida espiritual. Então a vida cristã, ela exige o quê? Persistência, resistência. Não é só hoje, não. É a longo prazo, até a eternidade, até o dia que nós formos com o Senhor. Nós não vamos estar livres de tudo isso aqui que está acontecendo. Não é porque os tempos estão passando que o diabo vai deixar de nos assediar. Não, muito pelo contrário. A Bíblia até diz que ele sabe que o fim dele está próximo. Então ele está vindo mais fortemente sobre a nossa vida. Para tentar tirar quanto mais pessoas ele puder tirar da sua presença. Prova é isso que nós estamos vendo aí. Tanto se falar dessa tal congregação dos desigrejados, não existe isso. Foram pessoas que saíram da presença de Deus, na corrida da fé, de alguma forma pararam. Houve um obstáculo, aquele obstáculo tirou aquela pessoa da corrida que ela estava correndo. Assim é a nossa vida, a minha e a sua. As coisas estão acontecendo, tanto que a Bíblia diz que os dias são maus, maus e tentam nos tirar da presença de Deus, tentam nos tirar dessa corrida. Amém, queridos? Então é necessário o quê? Persistência, é necessário resistência espiritual. Isso nós só conseguimos, a resistência espiritual, nós só conseguimos através da oração, nós só conseguimos através da meditação da palavra, nós só vamos conseguir através de jejum. Porque a situação da nossa vida, até Jesus, quando os discípulos não puderam expulsar o demônio de uma pessoa lá, Jesus falou, olha, essa casta só se expulsa com jejum e oração. Então, o diabo, ele não se importa, ele assediando, nós levantamos, ele já está assediando, passamos o dia assim e assim por diante, e vem de todos os lados sobre a nossa vida. Então nós precisamos manter essa resistência. Mantendo a resistência, só de que forma? É só nessa situação. Só tem coisa, só essas três coisas que nos leva a ter uma resistência. É a oração, é a palavra de Deus e é o jejum. Não tem outra coisa. Não é porque eu sou um ofertante, eu sou um dizimista na igreja que vai me afastar. Não é isso. É oração, jejum e palavra de Deus. Não tem como. Amém, queridos? Ele fala, olha, corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Já está determinado para mim e para você. Deus já sabia onde eu estaria no dia de hoje. Deus já sabe onde você estaria. Deus já sabe que você estaria aqui hoje, nesse dia. Tudo já está determinado por Deus. Nós temos uma carreira. Deus nos propôs uma carreira. Nós precisamos correr essa corrida. Amém, amados? Deixar essa corrida que Deus propôs para nós é abandonar Deus. Então não há como abandonar essa carreira. Se eu abandonar a minha carreira, o que vai acontecer? Eu vou estar afastado de Deus, porque é isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Amém, queridos? E de que forma isso? De que forma vai acontecer isso? No versículo 2 começa assim, olhando firmemente para Jesus. Amém? Olhe para Jesus.
O dia que você se levantar e falar, hoje eu não vou para a igreja, porque isso, olha para Jesus. O dia que você não quiser ler a Bíblia, olha para Jesus, olha só. Jesus é um exemplo. Amém? Ele está dizendo, olha firmemente para o autor e consumador da fé. Então nós precisamos o quê? Direcionar toda a nossa atenção na corrida, na caminhada, na carreira, direcionar toda a atenção, toda a inspiração, toda a confiança para Cristo Jesus. Senão não vai acontecer. Em vez de focar nos problemas, em vez de focar naquilo que nos falta, em vez de focar naquilo que não vem da parte de Deus, nós temos que focar, toda a nossa atenção tem que ser direcionada para Jesus. Olhar firmemente para Jesus é esquecer toda a situação ao nosso redor e prosseguir a caminhada. É por isso que muitos desviam. O salmista do Salmo 93, Asaf, se não me engano, ele fala, quando eu olhei para o lado, quase que eu desviei. Faltou um tique para me desviar. Mas depois ele volta o seu olhar para quem? Para Jesus. Ele volta o seu olhar para a casa de Deus. O que ele fala? Ele fala, quando eu olhei, aí eu vi o fim deles. Eu não quero aquele fim lá. Eu quero estar com Cristo. Eu quero morar com Deus lá no céu. Eu quero ter o meu lugarzinho reservado lá. Então ele fala, quando eu olhei para o lado, eu caio. Por isso que a Bíblia não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que direcionar toda a tua atenção, toda a inspiração, toda a tua confiança em Cristo Jesus. Porque se olhar do lado, vai cair. É por isso que as pessoas caem. Ficam olhando o ímpio que está prosperando. O ímpio tem carro bom, o ímpio tem isso, o ímpio tem casa boa, o ímpio viaja, o ímpio tem isso. Olha para o ímpio, a coisa certamente vai cair. Porque aí desviou o foco, acabou. Se nós desviarmos o foco, por isso que ele fala, olha firmemente para Jesus. Porque quem é Jesus? Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Jesus é aquele que deu início. Por isso que ele é o nosso exemplo maior de fé. Porque é aquele que iniciou tudo. Por isso que a Bíblia fala de Jesus de que forma? Que Jesus ele é a primícia. Ele é a primícia. Depois nós viemos. Então ele é aquele que nós podemos olhar para ele e falar, Jesus é o meu exemplo. Então Jesus é o autor, ele é aquele que iniciou, aquele que falou sobre fé, é aquele que é o caminho da salvação, e aquele que completou, consumou de forma perfeita a obra da salvação. Prova é que quando ele está naquela cruz, no momento em que ele entrega o seu Espírito, ele fala para o Pai, Pai, está consumado. Eu fiz perfeitamente, até a morte de cruz. Aqui diz, né, não fazendo caso, ele é autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta. Já no céu, Jesus era feliz, sempre é feliz, ele é feliz. Então ele deixou a sua alegria, veio aqui para passar o que ele passou. Então, em troca de toda essa alegria que estava proposta para ele, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, ignomínia, vergonha, e agora está sentado no direito de Deus. Amém, queridos? Como prova de que ele venceu, ele fez tudo perfeito. Então, nós temos que olhar para ele e ver a nossa vida, comparar a nossa vida com a vida de Cristo. Amém, queridos? Então, ele é autor e consumador da fé. Se você desviar os olhos de Jesus, vai cair. Se nós desviarmos os nossos olhos de Jesus, nós vamos cair. Porque quando nós desviamos o nosso olhar para Jesus, o que acontece? Nós vamos ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós vamos ver tristeza, nós vamos ver vamos desbancar da fé de uma tal forma que vai ser terrível. Amém? Então, falou que ele
em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus então suporta a dor da cruz, mas ele fica feliz. Mesmo da tal forma, porque lá em Isaías 55, se você quiser abrir lá, ó, Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Veja bem, Jesus estava lá naquela cruz, trocou a alegria pelo sacrifício da cruz, pela vergonha, por nossa causa, por um objetivo maior, que é a salvação. Aí, mas mesmo naquela cruz, a Bíblia diz assim, o Isaías está dizendo a respeito de Jesus, no versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém, queridos? Então Jesus estava, veja bem, ele não estava pensando naquele momento de dor. Mas ele estava olhando, ele já estava vendo o fruto do seu sofrimento. E por isso ele ficou o quê? Satisfeito. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não é nada comparado ao peso de glória que nos está reservada. Quando nós focamos a nossa vida no problema, na necessidade, na falta, o que acontece? Nós vamos entristecer. Mas quando eu sei que eu estou passando por um momento de dificuldade, um momento difícil, ou por uma necessidade, por uma enfermidade, ou seja lá o que for, mas eu sei que o que Deus já tem preparado para mim é muito melhor do que aquilo que eu estou passando. Amém, queridos? Então, nós devemos contemplar o quê? O fruto. Jesus contemplou o fruto do seu sacrifício. Então, é assim que nós devemos fazer, da mesma forma. Então, em troca da alegria, né? Trocou a alegria naquele momento, mas ele estava vendo o futuro. Aquilo que falei, por isso Isaías diz, né? Que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Amém, queridos? Então, ele suportou, mas ele ficou feliz com a glória futura, sua ressurreição, e a reconciliação do povo com Deus e assim por diante. Amém, amados? Então, ele continua dizendo, e agora está sentado aonde? À direita do Pai, e é o nosso advogado, o nosso justo juiz, está junto sempre do lado. Aí ele continua, considerai, leve em conta isso. Amém? Consideração, leve em consideração isso. Tudo isso aí, olha. Pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus suportou todo tipo de situação contra ele. E nós? Jesus está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui que conosco é a mesma coisa. Conosco é a mesma coisa. Nós temos oposição dos pecadores. As pessoas se opõem. A própria Bíblia diz que o diabo se opõe a tudo que é aquilo que é objeto de culpa a Deus. Então, contra a nossa vida não é diferente. Por isso que Jesus é o nosso exemplo. Porque ele suportou a oposição dos pecadores contra ele mesmo. E nós, da mesma forma, nós temos que suportar também essa oposição, porque é a mesma oposição que Jesus tinha, nós também temos hoje. Hoje nós temos oposição de N formas também que está acontecendo. Amém, queridos? Então, você vai ter que ser forte. Como Deus diz para Josué, lá em Josué capítulo 1, ser forte e corajoso. Nós vamos ter que ser forte, nós vamos ter que ser persistente, nós vamos ter que ter resistência espiritual, nós vamos ter que estar firmes,
Nós vamos ter que ter confiança em Deus de que vamos passar por tudo isso, mas nós vamos nos alegrar em ver tudo que nós passamos por todas as situações da nossa vida, mas nós, lá na frente, nós vencemos. Nós vamos ver que nós vencemos e a vitória vem pela persistência, não vai vir na desistência ninguém. E outra coisa, se você ler as cartas lá, você vai ver que lá nas cartas não tem nada, é só ao que vencer. Ao que vencer, ao que vencer. Aqui, para vencer, nós vamos ter que passar por tudo aquilo que toda a carreira que Deus já nos propôs. Mas tem uma coisa, nós não vamos estar sozinhos em nenhuma situação. Amém? Não estaremos sozinhos. Não tem como. Não tem como, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Significa que no dia bom ele vai estar, no dia mau, que a Bíblia diz que tem um dia mau, ele vai estar também conosco. Amém? Mas nós, às vezes, acho que Deus esqueceu de mim nesse dia, que não esqueceu não. Deus está presente, mas Deus quer ver até onde nós vamos chegar. Amém? Se um pai deixa um filho passar por algumas situações para que o filho aprenda, quanto mais o nosso Deus. Amém? Quanto mais o nosso Deus. Mas o que nos importa, o que nos interessa, é aonde nós vamos chegar. Os heróis da fé, eles chegaram. Mas, olha, aqui diz algo que é interessante. Volta um pouquinho no capítulo 11. Se você for ver aí tudo que eles passaram, vamos ler a partir do versículo 33 ali, ó. 11:33. Os quais, né, está falando de todos eles lá, né? Por meio da fé, subjugaram reinos. Através da fé, eles subjugaram reinos se renderam a eles, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Olha que beleza isso aqui, olha. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Nós estamos vendo isso. No mundo afora aí, aqueles que estão pregando o evangelho sendo torturados, fazendo com que eles não aceitem, neguem a Jesus. Isso aqui está acontecendo hoje. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. Hoje o tempo quer ser levado, tratado a pandemia. Senão não serve a Jesus. Tem que ser tratado no mimimi deles. Olha só o que a Bíblia está falando do herói da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Mas aí, olha só o versículo 40. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém, queridos? Eles são os heróis da fé. O aperfeiçoamento deles vem através da nossa vida, quando nós olhamos para eles. Só espera um pouquinho. Eles passaram por tudo isso. Eles foram firmes até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida.
Se eles foram fiéis até o que o apóstolo Paulo está dizendo? Está dizendo que Deus proveu para mim, para você, para nós, coisas superiores. Mas, para que eles, os heróis da fé, sem nós, eles não serão aperfeiçoados, mas conosco, através da nossa vida, de nós suportarmos, de nós resistirmos, de nós caminharmos, de nós continuar correndo a carreira que nos foi proposta, eles são aperfeiçoados. É muita responsabilidade da nossa vida, sobre a nossa vida. Ser crente, ser cristão, não é difícil? Não. A Bíblia está dizendo que não é difícil. Não é difícil obedecer a palavra de Deus. Mas muitos estão falhando nesse sentido. Amém, queridos? E nós não podemos, não é tempo de falhar. Nós não estamos mais no tempo de falhar ou no tempo de voltar a ser criança. Nós temos que prosseguir, tem que ter um crescimento espiritual. E para isso nós precisamos tirar da nossa vida todo de qualquer embaraço, todo peso todo pecado que está nos assediando todos os dias. Mas tem uma coisa, eu sei o que me assedia. Eu sei qual é o pecado que me assedia tão fortemente na minha vida. Nós sabemos qual é o pecado que nos assedia. Mas aquilo que eu não sei, Deus me fala. Deus me mostra, Deus me revela através da palavra. Sabemos como é que o diabo não é onisciente, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Mas ele vai nos assediar justamente naquilo que nós somos mais tendenciosos a pecar. E é nessa área que nós precisamos, resistir, é nessa área que nós precisamos cobrir de oração, é nessa área que nós precisamos meditar mais na palavra, em jejum e oração, é nessa área que nós precisamos nos fechar, nos blindar, vestir uma armadura de Deus e seguir em frente. Amém, queridos? Tem coisa que nós sabemos, eu sei o que eu preciso fazer. Mas eu não posso esperar de ninguém que faça por mim, eu não posso esperar que Deus faça por mim. Tem coisa que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que eu tenho que fazer. Despojar-me das coisas antigas, das velhas obras. Nós somos o que aconteceu conosco. Nós nos despojamos do velho homem. Mas eu sei o que o velho homem fez na minha vida. Eu sei o que ele fez. Você sabe o que o velho fez na sua vida. Então, o que nós temos que fazer? Quando eu noto que o velho quer tomar lugar no novo, eu tenho que resistir. Nós temos que resistir. Amém, amados? Então, isso aí não é ninguém que vai te falar, é você mesmo, é nós mesmos que vamos saber. Olha, eu sei que isso aqui pertence ao velho homem, o homem do passado. Então, eu não posso deixar que o velho venha novamente e venha querer tomar lugar no novo. Porque tem que deixar o novo. Amém? Não podemos deixar. Então, nisso, cabe a mim, cabe a você resistir. Resistir ao pecado, resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós, a Bíblia diz. Resistência. E nós só criamos resistência, aquela casca dura contra o pecado, quando nós nos focamos aqui na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Então, foque em Jesus. Amém, queridos? Foque em Jesus. Olhe firmemente para Jesus. Não olhe do lado. Não olhe para a dificuldade. Não olhe para o problema. Tem problema? O problema existe. É real? Sim, claro que é. Mas se eu focar no problema, eu vou me afundar no problema. Amém? Então, eu não posso focar no problema. Deixa o problema que ele vai ser resolvido no momento certo. Na hora certa ele vai ser resolvido, Deus vai nos dar a saída, Ele vai nos mostrar a direção, vai nos direcionar e nós vamos vencer tudo isso que está acontecendo. Amém, queridos? Olha, 12:4 de Hebreus, olha o que diz. 12:4. Ora, na vossa luta contra o pecado,
Ainda não tendes resistido até o sangue. Ainda nós resistimos ainda. Porque nós vamos por um tempo e depois paramos. Vamos por um tempo e depois paramos. Mas não, a resistência tem que ser até o sangue. Amém, queridos? Sejamos como Jesus Cristo. Passou por tudo que ele passou, mas ele sabia que lá na frente ele ia ver o fruto do trabalho dele. Amém? O crente é a mesma coisa. Nós estamos correndo a nossa carreira que está proposta. Essa carreira tem tudo isso aí. Tem perseguição, tem o assédio do diabo, para nos tirar da presença de Deus, tem todas essas coisas. Mas nós precisamos olhar para quê? Lá na frente. Olha para frente. Lá na frente, nós vamos nos alegrar em ver tudo aquilo que passamos e ver a vitória que Deus nos deu, em nome de Jesus. Amém? Hoje, então, as pessoas estão, nós estamos cheios de crente mimimi. E a igreja, muitas vezes, está tolerando aquilo que aqueles crentes menino, inconstante, porque para não perder a pessoa, mas tem que mostrar na palavra o que é necessário fazer. Amém? Fortalecer em Cristo Jesus. Não adianta. O mesmo diabo que agia lá no passado, tentando tirar as pessoas da presença de Deus, o diabo, a Bíblia fala em algumas situações, que o diabo entrou no coração de quem? Entrou no coração de Davi, para que Davi fizesse o censo em Israel. Por quê? Porque se Davi, depois que fez o censo, o que acontecia? Eu tenho um exército mais poderoso do mundo. Esse encher, orgulho, né? O diabo entrou no coração de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, nós vemos que o diabo não dá trégua para ninguém. Até desde aquele que se sente mais forte até aquele mais fraquinho. O diabo está nos assediando. Para quê? Para que eu venha desistir. Olha do lado que você desiste. Olha do lado que você não vai. E do que adianta eu estar fazendo todas as coisas certinho e outros não estão fazendo nada certo, eles estão tendo uma vida muito melhor que a nossa. É isso que ele vai fazer. Está vendo? Olha, fulano lá, a vida dele é totalmente torta. Mas ele está melhor que você. Ele vai vir, ele tem argumento. O diabo, o apóstolo Paulo diz que o diabo é astuto. Astúcia de Satanás. Então nós precisamos tomar cuidado. Amém, queridos? E para mim, e para você, para nós nos fortalecermos, nós temos que olhar para Jesus. Direciona o teu olhar para Jesus. Você vai ver que as coisas vão tomar um rumo diferente. Agora, eu tenho que olhar para mim e ver o que é que tem me assediado e tem tomado espaço na minha vida. Porque alguma coisa, se nós não tivermos na fé de Cristo Jesus, o que vai acontecer? Nós vamos ser assediados e nós vamos ceder para o pecado. Aí é queda na certa. Amém? Mas Jesus, o que a Bíblia nos traz? A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos inspira para que nós possamos buscar e fazer aquilo que é correto na nossa vida. Nós temos uma coisa que a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Pense como Cristo pensou. Naquele momento em que pode balançar a nossa vida. Faça essa pergunta: o que Cristo faria em meu lugar? Se eu tenho a mente dele, o que ele pensava em fazer para sair dessa situação? Amém? E Jesus não falha. Deus não falha. Deus não todo aquele que vai ter, ele fala que de maneira alguma ele lança fora. Ele nunca vai falhar conosco. Nunca. Ele falou. Vou tornar a repetir. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Ele não vai falhar comigo. E algo que eu sempre digo aqui na igreja, sempre disse, se Deus não falhou com os outros, não vai ser conosco que ele vai falhar.
Amém? Não vai conosco. Tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Porque eu sei o Deus que eu tenho querido. Amém, amados? Em nome de Jesus. Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. O que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você, nem mesmo Deus. Aquilo que cabe ao homem, é o homem que tem que fazer. Aquilo que é Deus que tem que fazer. Quando se fala em dar um passo em direção ao Senhor, nós damos aquele nosso passo normal. E Deus dá o seu passo em nossa direção, mas o passo de Deus é muito maior que o nosso. Como nós vemos aqui em Hebreus, Deus preparou para nós coisas superiores. Deus não preparou para nós as coisas inferiores, as coisas superiores. Deus preparou o melhor para mim e para você. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A graça de Deus que foi derramada sobre a nossa vida, a graça salvadora, o amor de Deus que é derramado abundantemente sobre nós. Agora, aqueles homens do passado, aquelas mulheres do passado, viveram um tempo que era olho por olho, dente por dente. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Deus não tinha prazer na morte de ninguém, Deus queria que todos se salvassem. Aí vem Jesus. Vem Jesus, deixa lá o seu trono de glória. Vem a esse mundo, passa por tudo que passou, nos mostra que nós também podemos vencer, assim como ele venceu. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós podemos vencer também. Mas nós não vamos vencer sozinhos, nós vamos vencer com ele. Porque ele está na direção da nossa vida. Não tire o foco de Jesus Cristo de forma alguma, igreja. Não tire o foco de Jesus Cristo. Para que não haja forma alguma do diabo tomar lugar na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu sei o que é fraqueza na minha vida. Nós sabemos. Nós precisamos fortalecer, fechar, tampar as brechas para que o nosso inimigo não venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Deus tem coisas maiores, superiores para nos dar. E nós precisamos. Nós queremos viver uma vida abençoada, digna, para a glória de Deus. Amém? Amém, igreja? A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Não deixe o diabo tentar. Já viu aquela historinha lá, né, que a pessoa quer comprar a casa do fulano lá? Não, eu não vendo lá dessa casa aqui, não vou vender, não vendo, não vou por dinheiro nenhum. E a pessoa que foi lá falou assim, então deixa eu só colocar um preguinho naquela parede lá. Só um preguinho na parede, não precisa colocar mais nada. Não quer vender, não venda, mas deixa eu colocar um preguinho na parede. Eu pago por isso aí. E a pessoa permite que se coloque aquele preguinho lá. Aí aquele preguinho passa a ser daquela pessoa.
Assim é o diabo na nossa vida. Nós damos um lugarzinho só. Não, é só um lugarzinho só. Aí o que aquela pessoa faz? Aquela casa bonita, maravilhosa, não tem uma casa igual àquela. O que aquela pessoa que comprou aquele lugar para colocar aquele preguinho lá? Ela vai para uma carniça lá. E a casa começa a cheirar. E aquela casa que tinha aquela beleza, aquele perfume, aquela coisa começa. O que acontece? É assim que o diabo faz. Se der uma brechinha, um pontinho para ele, só um pontinho que ele precisa. Ele entra e faz um arraso. É por isso que nós precisamos resistir ao diabo, resistir ao pecado. Porque só assim nós vamos vencer e ter vitórias em nome de Jesus Cristo. Amém? E a nossa vida vai ser muito melhor. Então, foca em Jesus. Foca nele, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Fiquem bem em nome de Jesus. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele continua curando, libertando, transformando, restituindo. É tudo. Tudo o que ele pode fazer, todo o poder que ele tem no céu e na terra, ele continua usando esse poder para abençoar os seus filhos. Ele continua. Nós temos que fazer a nossa parte, porque a dele, com certeza, nós não precisamos nem falar para ele. Não é como alguns dizem, né? Tem que dar ordem para fazer. Não precisa não. A própria Bíblia diz que ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E ele vai cumprir em nome de Jesus. Eu creio nisso. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor nos tem feito, nos tem dado, Pai. Às vezes falhamos, ó Pai. Somos humanos, o Senhor sabe. Mas não quer dizer que nós podemos falhar a vida toda, Pai. Nós pecamos, ó Deus, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Te agradecemos, ó Deus, porque através da sua palavra o Senhor fala conosco, ó Pai. O Senhor, ó Deus, nos confronta, Pai querido, para que nós sejamos, ó Deus Todo-Poderoso, de uma forma gloriosa, Pai. Aperfeiçoados, ó Deus querido, a cada dia que se passa, Pai amado. Para que nós possamos crescer espiritualmente. E não voltar a ser menino que é inconstante, ó Pai Todo-Poderoso, todas as suas ações. Em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja, Pai Todo-Poderoso, que o teu evangelho, que a tua palavra, Pai, continue sendo pregada, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que, ó Deus, o poder da tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, alcance vidas, ó Pai. Fortaleça, fortifique, confirme, ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Para que nós possamos, ó Deus querido, de uma forma gloriosa, Pai, crescer espiritualmente. Sermos fortalecidos na fé, Pai querido. Ó Deus, e confiantes, ó Deus Todo-Poderoso, de que em toda e qualquer situação da nossa vida, o Senhor está presente. Que o Senhor não vai nos deixar de forma alguma, Pai querido. O Senhor, como diz na sua palavra, o Senhor não nos deixará e nem nos desamparará, Pai querido. Ó Deus, prova é que o Senhor Jesus, quando estava, eu vou, mas enviarei um outro Consolador igual a mim, para que seja com vocês todo o momento da sua vida. Ele estava falando do Espírito Santo, que habita em nós, que está em nós, desde aquele instante, Pai querido. Em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, ó Pai Todo-Poderoso, e que a tua palavra, Pai, flua no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço neste momento, e já te agradeço, ó Pai Todo-Poderoso, hoje, para todos sempre, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus não se esqueça, Ele é o nosso
Olhe para Jesus, olhe firmemente para Jesus. Direcione o teu olhar para Jesus em nome de Jesus. Que o amor do Senhor, Pai, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje para todos sempre. Amém? Que a palavra do Senhor liberada sobre a nossa vida possa fazer toda a diferença na nossa vida em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Então, em paz, tenha uma ótima semana. O Senhor vos ama e eu os amo também. Em nome de Jesus.